Salve, salve, minha gente! Então, vamos aí a mais um exercício. E se por trás vocês escutarem, vamos pintar a bela. É que minha filha tá brincando aqui do lado. É, uma possível representação dos conjuntos reais, racionais, inteiros e naturais está no diagrama abaixo. Qual foram destacadas as regiões 1, 2, 3 e 4, regiões entre cada um dos retângulos. Essa partezinha aqui, ó, vai causar um pequeno estranhamento, mas vamos lá. Na representação, temos o retângulo maior, sendo os reais, e o menor como sendo os naturais. A primeira vez que a gente lê isso aqui, parece que esse número um está representando o retângulo maior, que ele fala que o retângulo maior são os reais. Mas na verdade não é isso, tá? Esse número um ele está representando a região entre o retângulo maior e esse aqui, que é o segundo maior, certo? Então, o um não é o retângulo maior. O um é a região entre esses dois retângulos. Aí vamos lá. Vamos ter uma pequena exposição sobre esses quatro conjuntos, reais, racionais, inteiros e naturais. E depois a gente volta aqui para resolver esses verdadeiro ou falso aqui. Então, vamos aí a uma apresentaçãozinha bacanuda. Ixi, eu vou... Minha cara bonita vai atrapalhar aqui, ó. Acho que eu vou dar tchau pra vocês no vídeo e depois a gente continua. Depois vocês ficam me olhando aí. Então, vamos aí. Conjuntos naturais. Esse N aqui. O que é o conjuntos naturais? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por aí vai até o infinito. Beleza? Que é o conjunto dos inteiros. São todos esses, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e os seus simétricos. Então, se tem 1, vai ter o menos 1. Se tem o 2, vai ter o menos 2. Então, esses são os inteiros. Observe que todo número que é natural também é inteiro. Mas nem todo mundo que é inteiro é natural. Como, por exemplo, o 2 é natural e é inteiro. O menos 2 não é natural, mas é inteiro. E depois a gente tem o conjunto dos racionais, que é essa letra Q sugerida da palavra quociente. Então, o conjunto dos racionais são todos os números inteiros, ou seja, os positivos e os negativos, e os números no meio do caminho. Como assim os números no meio do caminho? Eu estou fazendo referência a isso aqui, ó. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Por exemplo, 0,2 é racional. É um exemplo de... Ele é um número que é racional, mas não é inteiro. Certo? Então, todos os números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, e os negativos, são racionais. Mas nem todos os números racionais são inteiros, como por exemplo 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. E é só a gente ir aumentando aqui, ó, e a gente vai encontrar mais números. 0,22, 0,221. Então, o conjunto dos números racionais, ele demanda um pouquinho mais de atenção da nossa parte, por causa do seguinte, ó. Vamos aqui rapidinho. A definição dos números racionais. Então, os racionais vão ser todos os números da forma P sobre Q, ou seja, fração, de modo que essa letra P e essa letra Q, ou seja, o numerador e o denominador, sejam números inteiros. E a letra Q tem que ser diferente de zero. Então, esses números racionais são o que a gente conhece como conjunto das frações. O negócio do conjunto das frações é o seguinte: o que as frações podem gerar? As frações elas podem gerar, por exemplo, o número 1. A fração 3 sobre 3 dá 1. Ela pode gerar o número 2, como por exemplo, 48
sobre 24. Se eu efetuo essa divisão, eu tenho o número 2. Então, todos os números naturais podem ser expressos através de uma fração. Todos os números naturais são racionais. E a mesma coisa vale para os negativos, né? Se eu quiser, por exemplo, gerar o menos 1, é só colocar menos 3 sobre 3. O menos 2 é menos 48 sobre 24. Então, todos os números positivos inteiros são frações. Todos os números positivos, todos os números negativos inteiros também são frações. Só que aqui, né, a gente está deixando as coisas mais difíceis. Por exemplo, eu poderia gerar o menos 1 assim, né? Eu poderia gerar o menos 2 assim. Poderia gerar o menos 3 com frações mais imediatas, né? Tudo isso aqui também é fração. Agora, além desses tipos de frações, existem frações que não geram números inteiros, como, por exemplo, essa fração aqui. Isso gera um número decimal. Significa que além dos números inteiros, todos os números com vírgula, todos os números decimais exatos, que são esses aqui, ó. Todos os números aqui, ó, decimais exatos, pertencem ao conjunto das frações. Como a gente viu anteriormente, para transformar um número decimal exato, basta pegar o número sem a vírgula e dividir por 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, o denominador tem que ser 1 seguido de zeros, onde a quantidade de zeros ela vai depender da quantidade de casas decimais. Se aqui eu tenho uma casa decimal, quer dizer que eu vou ficar apenas com um zero. Isso aqui gerou o decimal. O decimal exato é gerado por essa fração. Eu tô rindo aqui, galera, porque minha esposa não quer aparecer no vídeo, ela tá rastejando atrás de mim. Então, o que nós temos então no conjunto dos racionais? Nós temos os inteiros positivos, os inteiros negativos, os decimais exatos e nós temos também as dízimas periódicas. Todas as dízimas periódicas são exemplos de frações. Pô, professor, então o conjunto dos racionais é praticamente tudo. Sim, praticamente tudo. Mas ainda assim, tá vendo que essa reta tá toda falhada? Tá toda assim, ó. Tem um tracinho, espacinho, um pontinho, espacinho. É porque esses espaços vazios que tem aqui, é para representar que tem muitos números que não podem ser expressos como frações. Esses números são chamados os números irracionais. Os números irracionais, como eu falei, são números que não podem ser expressos como fração. A exemplo da raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 não pode ser expresso por uma fração. Em outras palavras, não existe nenhuma fração que gere o valor da raiz quadrada de 2. Pode chegar perto, mas não vai gerar exatamente a raiz quadrada de 2. E eu tenho vários números desse tipo, irracionais. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de qualquer número primo. E um outro número irracional que eu acho bacana é esse aqui, ó. 0,1, 0,1, 0,01, 0,001. E suponha que entre esses uns a quantidade de zeros vai aumentando. Então aqui eu começo com um zero, 2 zeros, 3 zeros. O próximo será 4 zeros, depois 5 zeros. A gente consegue montar esse número, né? E eu faço isso infinitamente. Esse tipo de número, ele não tem um período. Ele não tem um pedaço igualzinho que vai se repetindo, vai cada vez aumentando a quantidade de zeros.
Então, esse número aqui, não existe nenhuma fração que gere esse número. Lembrando que a quantidade de algarismos após a vírgula ela é infinita, né? Uma quantidade infinita. Então, esses buraquinhos aqui, eles estão aqui para representar os números racionais, ou seja, aqueles números que não podem ser gerados por frações. E quando eu preencho todos esses buracos, então quando eu preencho tudo, ou seja, tampo todos aqueles buracos, completo todos os números irracionais, aí eu tenho os números reais, ou seja, os números reais é o conjunto de todos os números. Beleza? Conjunto de todos os números aí. Aí, por definição, né, a gente tem que os números racionais são isso aqui, é o conjunto de qualquer fração, de modo que o denominador não seja zero, para impedir esse tipo de coisa aqui. 2 dividido por zero. 2 dividido por zero é impossível, né? Não pode. Tá, agora vamos ao exercício. Aí ele está aqui, tendo como base a figura acima, avalie as proposições abaixo, marcando apenas as que forem verdadeiras. O número 2 está na região 4? Bem, ele diz o seguinte, que o maior retângulo é os reais, depois os racionais. Uma coisa interessante é o seguinte, pela definição de números naturais, inteiros e reais, é fácil ver que todos os naturais são inteiros, e todos os inteiros são racionais, e todos os racionais são reais. Então a gente pode escrever o seguinte, ó, que o conjunto dos naturais ele está dentro do conjunto dos inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto das frações, que por sua vez está dentro do conjunto dos números reais. Continuando aí, então, esse conjunto aqui, esse é o conjunto dos números reais. Então observe que os números reais ele engloba tudo, ele engloba os racionais, os inteiros e os naturais, beleza? O conjunto dos racionais engloba os inteiros e os naturais. E o conjunto dos inteiros engloba os naturais. E o conjunto naturais que a gente conhece. Então, o conjunto dos reais, ele é diferente da região 1. Então, o conjunto dos reais é o triângulo todo preenchido. A região 1 significa os números reais que não são racionais. Tudo bem? A região 2 significa os números que são racionais, ou seja, as frações que não são números inteiros. E a região 3 significa os números inteiros que não são naturais. E o que coincide é o seguinte, a região 4 e os números naturais é a mesma coisa, certo? Então, a região 4 e os números naturais representam a mesma coisa. São duas maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Então vamos lá. Aí aqui embaixo agora eu estou com um problema de tela, minha tela é muito pequena. Aqui está a questão 1 do exercício. Tendo como base a figura acima, avalie as proposições abaixo, marcando apenas o que for verdadeiro. Opção 1. O número 2 está na região 4? Bem, vamos ver. Vamos voltar aqui para o desenho. O que é a região 4? Bem, a região 4, como eu falei, significa os números naturais. E eu vou ter que dar tchau aqui, depois vocês voltam a me ver. Então vamos lá. Números naturais, região 4. Então está aqui. Essa pergunta está dizendo, o número 2 é um número natural? Sim, o número 2 é natural. Então, verdadeira. Verdadeira. Próxima. O número menos 2 está na região 2? Vamos ver. O que é a região 2? Região 2 significa as frações que não são números inteiros.
Então, as frações que não são números inteiros é apenas esse pedaço tracejado, tirando as bolinhas, porque eu só quero aqueles números que são frações, podem ser representados por frações, mas não estão dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, como a gente tinha explicado lá, as frações geram várias coisas. Números naturais, os números inteiros positivos e negativos, e além disso geram dízimas periódicas e números decimais. Então, essa região 2 é o conjunto de todos os números com vírgula que podem aparecer. Em outras palavras, aqui eu estou perguntando, o menos 2 está na região 2? Em outras palavras, o menos 2 é um número decimal? O número 2 é um número com vírgula, seja ele decimal exato ou dízima periódica? Não. O número 2 é um número inteiro, ou seja, ele não está na região 2. O menos 2 pertence à região 3. Então, falsa é a opção 2. Opção 3. Os números P sobre Q com P e Q pertencente aos inteiros e Q diferente de zero, essa definição é essa aqui, né, que eu escrevi, né? Essa definição significa frações. Então, aqui, lendo num português claro, eu estou dizendo, as frações estão na região 2. Aí é um peguinha, né? Porque a região 2 são números decimais, dízimas periódicas, ou seja, elas são geradas por frações. Mas do jeito que está escrito aqui, eu estou dizendo que todas as frações estão na região 2. Será que todas as frações estão na região 2? Bem, a gente tinha visto o seguinte, né? Que o número 2 poderia ser gerado por 48 sobre 24 ou poderia ser gerado por 2 sobre 1. Ora, então, o 2, ele é uma fração, certo? E não é um número decimal. Portanto, essa opção 3 já está dizendo as frações estão na região 2. Não, eu tenho frações na região 3, tenho frações na região 4, que são o que a gente conhece como frações aparentes. São frações que quando a gente faz a divisão do numerador pelo denominador, nós obtemos o número inteiro. Então, opção 3, falsa. Opção 4. As dízimas periódicas 0,3633, 0,454545, 2,6 com período 6, menos 4,67 com período 67, estão na região 2? Sim. A região 2 é exatamente disso. A região 2 é essa parte tracejada aqui, ó, entre dois números inteiros. E é aqui que recaem todos os números com vírgula, sendo eles decimais exatos ou dízimas periódicas. Então, a região 2 é exatamente isso, é o conjunto de todos os números decimais com vírgula ou dízimas periódicas. Então, opção 4, verdadeira. E por último, a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 7, raiz quinta de 8 e π pertence à região 1. Ora, o que é a região 1? Lembrando que os números reais, o conjunto dos reais são tudo. A região 1, ela representa os números reais que não são racionais. Então, quando eu coloco aqui os números reais, eu preencho a linha toda. Então, até aqui eu só tenho os racionais. O que são os racionais? Os inteiros positivos e negativos e os números decimais exatos ou dízimas periódicas. Mas quando eu coloco isso, eu tenho quase a reta toda, mas ainda tenho vários buracos. O que são esses buracos? Esses buracos são aqueles números
que não podem ser representados como frações. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de qualquer número primo, e essas raízes quadradas aqui, ó, essas raízes aqui, ó. O número π, ele é um exemplo de número irracional. Ele é um exemplo de número irracional. Tem outros também, né? Como, por exemplo, a constante de Euler e aquele número de Ferentex que eu tinha colocado, onde entre os uns a quantidade de zero vai sempre aumentando. Pode ser de maneira sistemática ou não. Isso aqui gera também um número irracional, não existe fração que gere isso. Então, esses buracos que aparecem aqui, são exatamente esses números aqui, ó. Esses decimais não periódicos, essas dízimas não periódicas. Então, isso aqui são números que estão nessa região 1. Então, resposta final, a gente tem como verdadeira a opção 1, a opção 4 e a opção 5. Falou, valeu, galera. Até depois. Obrigado por assistirem.